Olá, seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto, mais um ponto de encontro para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E se você não conhece esse projeto, olha, vem chegando com a gente, seja muito bem-vindo, porque esse projeto tem o objetivo de estudar a lição da Escola Sabatina. É um guia de estudos avançados da Bíblia, que neste trimestre tem um tema muito bom, vai falar sobre o amor e a justiça de Deus. Juntos vamos crescendo e aprendendo. O pastor Wellington Almeida traz a recapitulação desse guia de estudos que você pode baixar. Pode inclusive ter na palma da sua mão, no aplicativo Escola Sabatina. Lá tem o nosso guia, a nossa lição em diversas línguas e você pode estudar juntamente com a gente. E vem com a gente porque a lição dessa semana está muito boa. Mas antes de falar dela, eu te lembro, curta, comenta e compartilhe, porque cada vez que você engaja no nosso canal, a gente consegue alcançar mais pessoas, direto ao ponto, direto da Palavra de Deus para o coração de muitas pessoas, para que elas sigam aí compartilhando, aprendendo, estudando mais a Bíblia. Vem com a gente, então, nesse desafio? Curta, comente e compartilhe. Falando em comentários, olha, eu trouxe alguns aqui que eu achei bem interessante. A pessoa disse assim, olha, encontramos o amor e a justiça de Deus. O amor tem criação, liberdade, salvação, vida eterna. No juízo tem caminho, ensinamento, humildade, companheirismo e obediência. Que legal, hein? Tá estudando a lição. É a Regina Célia tá com a gente, sempre acompanhando. Tem gente que está assistindo juntamente com a sua igreja, contou pra gente que o pastor está transmitindo aí para todos assistirem, todos os professores de unidade de ação, eu imagino, ou todas as pessoas que estão assistindo juntamente com o Genésio Mioto. Um abração para você. E tem mais abraço, um abraço aqui para Arilda Nascimento, Glória Bondade. Tem gente que agradece, né, essa oportunidade de juntos recapitularmos a lição aqui, porque esse canal é uma bênção. Quem escreveu isso foi o Volney. Ele disse, olha, tem me ajudado muito na lição, no debate, na classe da Escola Sabatina. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Tem muitos abraços, hein? Abraço para Sandra, para Rosângela Rocha e siga comentando, compartilhando para a gente aproveitar esse espaço para dar o seu abraço e dar o seu recado também aqui a todos. Curta, comente e compartilhe. E a lição dessa semana vai trazer uma pergunta. O que mais eu poderia ter feito? E ela traz uma reflexão que nós já temos feito durante as outras semanas. Se Deus é amor, por que o mal existe? Por que ainda existe tanta maldade nesta terra? Ela vai trazer uma reflexão e vai trazer também respostas na Palavra de Deus. Mas eu achei interessante, logo na introdução da lição, tem um trecho que nos diz que sim, a Bíblia nos traz respostas. Através do conflito cósmico, a gente entende por que a maldade existe. Mas existem algumas questões para as quais nós não teremos respostas ainda nessa terra. Ou até mesmo buscando aquela resposta específica, talvez a gente não encontre como a gente queira. Mas olha o que a lição nos diz. Eu achei linda demais essa proposta para mim e para você. Nós podemos olhar para a cruz de Cristo. Por meio dele, podemos perceber e confiar em Deus, perceber o amor de Deus. Mesmo com todas as perguntas que permanecem sem resposta, por enquanto. Que lição preciosa, hein? É agora, com você, pastor Wellington, direto ao ponto. Olá, tudo bem? Nós finalizamos na última semana fazendo uma pergunta que é a pergunta da lição dessa semana. E essa pergunta é feita por Jesus na parábola. O que mais eu poderia ter feito? Ele diz assim, vai lá, me julgue aí, vamos lá. O que é que faltou fazer para você ser salvo? Bom, esse é o tema da lição dessa semana e eu quero convidar você a estudarmos juntos. Obrigado pela sua conexão conosco, obrigado Aline que também pela sua fala introdutória, mas eu queria convidar você a pensar numa coisa muito séria. Primeiro, você já aceitou o dom da salvação em Cristo Jesus? Ou vai servir para você a pergunta, o que é que está faltando eu fazer? Vamos revisar o tema? Olha, o verso para memorizar diz assim, é o encontro de Jesus e Pilatos. Então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eita, que esse texto aqui já define muita coisa. Olha, eu destaquei algumas coisas. Por exemplo, a pergunta de Pilatos tem a ver com o reinado de Jesus. E ele diz assim, olha, para isso eu nasci. Aí você diz assim, peraí, Jesus nasceu para ser rei? Se ele nasceu para ser rei, ele fracassou. Porque ele não foi. Então, Jesus não está respondendo dessa forma. Essa forma equivocada de você ler o texto. Você achar que ele nasceu para ser rei. Ele nasceu foi para morrer no seu lugar, irmão. Como rei ele vai vir na sua segunda vinda. Mas quando ele nasceu para morrer em seu lugar. O que mais ele poderia ter feito? Aí ele explica, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Aí vem a resposta, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E sabe qual foi o preço que ele pagou? Ele pagou o preço com a própria vida. Em favor da verdade, ele entregou a sua vida. Aí eu pergunto, quanto vale a verdade para você? Olha, eu tenho uma resposta na minha experiência. A verdade para mim vale a cruz de Cristo. Vale o preço que ele pagou. Vale a sua vida que ele deu. Por isso a minha pergunta é nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você está assistindo esse vídeo aqui. O que é que está faltando Jesus fazer para que você aceite o dom da vida eterna? Essa me parece ser a lição mais importante do trimestre. Porque ela apela ao meu e ao seu coração para entendermos o seguinte. Tudo bem, nós estamos em conflito. Mas Jesus pagou um preço para que você saia desse conflito como um salvo e não como um perdido. Então é isso que nós vamos estudar essa semana. E eu quero apresentar o esboço para vocês, um esboço também dessa maneira sequenciado, tá? Mas ele é agregado. Por exemplo, eu começo falando de domingo e segunda. Pegue sua lição aí. As lições de domingo e segunda, estamos na lição 11, tá? Então, a lição de domingo e segunda, Cristo vencedor, e segunda-feira, justo e justificador. Então, a lição de domingo e segunda apresenta uma sentença. Quem é quem? Afinal de contas, como a Bíblia descreve o diabo? E como Cristo é descrito? São duas coisas que as lições de domingo e segunda-feira apresentam. Então, você começa a sua abordagem fazendo essa fala a respeito de quem é quem no processo. Diabo, enganador, acusador e usurpador. Cristo, verdadeiro, refutador e Senhor. Cada uma dessas características, elas se contrapõem uma à outra. Satanás é enganador, Jesus é autêntico. Satanás é acusador, Jesus é refutador. Satanás é usurpador, Jesus é o Senhor. Então, dentro dessa cosmovisão, você inicia o tema dessa lição, já apresentando a diferença entre um e outro. Aí vem para a segunda parte da sua abordagem, que envolve as lições de terça e quarta-feira. O cântico do meu amado e a parábola do dono da vinha. Essas duas parábolas, esses dois textos apresentados aqui nas lições de terça-feira e quarta-feira, elas apresentam uma maneira didática de Deus revelar a sua verdade, que está no cântico do meu amado, Isaías 5, verso 1 a 4, e o dono da vinha, Mateus 21, 33 a 46. Pegue esses dois textos, leia e agregue esses dois relatos num conceito só, a parábola da vinha. Ok? Para a lição de quinta-feira, que é a última parte da lição, vem a vindicação do nome de Deus, que é o que envolve o tema dessa semana. O que mais eu poderia ter feito? Jesus reivindica para si o preço a ser pago pela salvação de cada um de nós. Aí você vem para a pergunta 6 e a pergunta 7. São duas perguntas importantes que você deve fazer no encerramento da abordagem da lição dessa semana. Pergunta 6. Como Deus será vindicado no conflito cósmico? O que ele fez na cruz do Calvário é uma espécie de reivindicar a sua autoridade sobre a morte e no conceito de dar a nós a vida eterna. Pergunta 7. Por que o nome de Deus será vindicado no fim? Então,
Tanto a pergunta 6 quanto a pergunta 7, ambas estão ligadas tematicamente. Eu sugiro que você termine a abordagem dessa semana apresentando essas perguntas, ok? Olha, agora nós temos aí na tela o resumo da lição, que é uma abordagem de domingo a sexta-feira, e é uma segunda proposta de como você pode abordar o tema da lição, revisando a partir de ideias centrais. E finalize fazendo a aplicação. Como podemos reconhecer e proclamar a justiça e as intenções amorosas de Deus em nossa vida diária e em nossas conversas sobre Ele? Como eu posso aplicar o que Jesus fez, o seu ato de graça, a sua morte na cruz do Calvário? Como eu posso aplicar isso no meu cotidiano? E falar para outras pessoas, olha, o que Jesus fez foi tudo para que eu pudesse ser salvo. Esse é o convite que ele faz, ele apela a nós a partir da cruz. Depois da sua morte, nada mais pode ser feito porque o preço foi pago. E você aceita o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe, porque na próxima semana nós vamos estudar sobre amor e justiça. E para quem é salvo, Deus estabeleceu parâmetros de vida, os 2 maiores mandamentos. Olha, isso não serve para quem rejeita Jesus. Mandamento é para quem aceitou Jesus na cruz do Calvário. Aceitou? Então, agora ande sob as regras de um salvo. Até a próxima semana, nós vamos conhecer um pouco desse tema na lição número 12. É a nossa penúltima lição. Um abraço e até lá.